Boa noite, boa noite. Hoje a nossa live é para falar sobre ciclos que se repetem. Vou estar recebendo uma colega aqui também para falar sobre isso, sobre a linha da TRG. Boa noite para quem está entrando. Só um minutinho que a gente já vai começar. Hoje a nossa live é para falar sobre ciclos que se repetem. Eu vou estar recebendo uma colega também de outra área. Bem-vindos para a nossa live de hoje. Ana Carolina, bem-vinda, Ana Carolina. Carla, já aceitei aqui. Vamos ver se vai. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Pessoal, hoje a nossa live é para falar sobre ciclos que se repetem. E eu estou recebendo a minha colega aqui também, terapeuta, a Carla. Eu passo para ti, Carla, para você se apresentar para o pessoal que está aqui nos assistindo. Boa noite, eu sou a Carla, muito prazer. Você trabalha com qual linha, Carla? Eu trabalho com a TRG, é uma terapia breve, A Carla é de que estado, Carla? de São Paulo, mas São Paulo, Taubaté. Ah, sim. Então, pessoal, hoje a gente vai estar aqui nesse bate-papo com a Carla, que é terapeuta da TRG. Ela é de São Paulo, a gente é colega aí de uma mentoria. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre ciclos que se repetem. Então, vou falar um pouco para vocês sobre o olhar sistêmico, o olhar das constelações, o que seria esses ciclos que se repetem, certo? Sejam todos bem-vindos e fiquem aqui com a gente. Cliquem no aviãozinho aí embaixo para mandar para mais pessoas para assistirem. Reajam no coraçãozinho também, que isso ajuda o Instagram a entregar para mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Então, o que seria dentro da visão sistêmica os ciclos que se repetem? Pelo olhar sistêmico, a gente vê muito sobre o amor cego. O que seria isso? A gente ama tanto incondicionalmente e irracionalmente também, porque às vezes, na maioria das vezes, isso é inconsciente, a nossa família, o nosso sistema, que a gente acaba repetindo histórias. Então, dentro do olhar sistêmico, a gente fala muito sobre o amor cego, aquele amor que você faz as coisas sem perceber que aquilo te faz mal, mas você faz por lealdade ao seu sistema familiar. Ciclos que se repetem, a gente pode ter vários exemplos, né? Como por exemplo, tragédias, né? Um sistema familiar onde acontecem tragédias de tanto em tanto tempo, isso acaba acontecendo. Isso é um ciclo de repetição. Casamentos que não dão certo também. Se você olhar todo o sistema, você vai perceber que lá atrás também houve rompimentos ou não houve relacionamentos saudáveis. Até que alguém tome uma iniciativa de, às vezes, romper, mas é um rompimento também em repetição. Eu acabo assim tendo muito acesso a histórias assim de dinâmicas mais voltadas, assim, eu já tive muito acesso de dinâmicas voltadas a tragédias. Famílias onde acontece uma tragédia, tipo, de 6 em 6 anos acontece algo trágico naquela família. Já vi muitos casos assim. Então, existem várias formas de ciclo se repetindo. Desde uma doença, digamos, a minha bisavó morreu de câncer, a minha avó morreu de câncer, a minha mãe morreu de câncer, às vezes o mesmo tipo de câncer. Mas por trás disso tem uma dinâmica de um amor cego, uma lealdade àquela dor, àquela doença, onde a pessoa vai repetindo o mesmo padrão. Outra coisa que a gente vê muito também seriam assim, falências financeiras. Alguém naquele sistema familiar consegue construir uma certa fortuna, de repente perde tudo. Daí os próximos que vêm acabam também fazendo a mesma coisa. Conseguem ter um patrimônio, mas não ficam com ele. Logo, de algum motivo, acaba destruindo o patrimônio.
Isso também é um ciclo repetitivo, sabe? Então, eu vou passar para minha colega agora, para ela também falar um pouco sobre o olhar dela sobre essas questões. Depois a gente vai dar uma solução dentro da nossa área para que as pessoas ganhem consciência e isso não se repita mais, tá bom? Passo para você, Carla. Eu gosto de falar, usar exemplos, né? Na minha família, por exemplo, a minha avó paterna, ela teve uma separação, e aí a minha mãe separou, e eu, quando meu filho tinha 1 aninho, que foi quando os meus pais se separaram, quase a gente separou, né? A gente teve uma quebra ali, mas assim, eu busquei o conhecimento e busquei ajuda para não deixar acontecer isso comigo. Eu fui atrás. Assim, eu tenho certeza que se eu não tivesse buscado, o mais fácil seria eu falar, não, eu não vou aceitar isso, eu não quero mais. Mas não, porque assim, eu identifiquei que eu tinha que quebrar. Era uma quebra de ciclo, e foi realmente, porque depois, se você vai ver a história, era quando eu tinha 1 ano, entendeu? Exatamente quando eu tinha 1 ano, ia acontecer a mesma coisa, né? E assim, eu acho muito importante a pessoa ela se autorresponsabilizar com relação ao ciclo. Porque o ciclo, ele vai se repetindo até você não ter o conhecimento. Quando você tem o conhecimento daquilo, que tem um ciclo, exemplo, uma pessoa que a mãe engravida cedo, só que a avó engravidou cedo, e aí a filha corre, não é risco, né? Tipo, nunca vai ser algo mal. A gravidez nunca vai ser algo mal. Mas às vezes acontece exatamente na mesma idade, né? Por quê? Porque não foi identificado, né? E acontece a mesma coisa, como você falou, com relação ao dinheiro. Principalmente as pessoas que vieram de guerra, né? Algumas famílias, exemplo, a minha família, meus bisavós vieram de guerra, a do meu marido também. E aí a maioria, eles já vem com algum histórico, né, da guerra ali, que aí eles chegam em outro país, perdem todo o dinheiro, então você tem que identificar que a pessoa conseguiu ganhar aquele dinheiro e aí perde. Por que que perde? Qual que foi, né? Tem alguma coisa ali que precisa buscar, né? Para conseguir trabalhar, para conseguir resolver isso. Outra coisa que a gente vê muito é lealdades e ciclos que se repetem tanto nas coisas boas, porque nas coisas boas a gente julga que elas são boas, a gente não olha tanto, né? Mas às vezes aquilo também é um ciclo que está se repetindo, né? Mas na maioria das vezes as coisas ruins, né? As coisas que nos trazem dor. Quando eu era criança e o meu pai morreu, eu escutei de alguém que eu não lembro quem que era, não tenho certeza se foi a minha mãe que falou aquilo ou quem que falou. Foi até no dia do velório do meu pai. Alguém falou assim, de 6 em 6 anos acontecem tragédias. E agora, meditando, assim, me preparando até para fazer a live, eu tive um insight, um ganho de consciência, que eu também estava repetindo esse padrão. Não no sentido de algo específico, mas de entrar em dor de 6 em 6 anos por alguma coisa que acontecia. Então, daí eu comecei a puxar na minha memória como que foi essa história com a minha mãe. Então, daí eu lembrei que ela teve o pai que faleceu, depois ela teve as filhas que morreram afogadas, e isso foi um intervalo mais ou menos de 6 em 6 anos. Daí, depois teve uma filha que morreu de leucemia, depois teve o pai que faleceu. E quando ela faleceu, eu também já tinha percebido que tinha um intervalo, mais ou menos isso, mas quando eu era criança, eu não prestei muita atenção. Só que eu atraí isso para a minha vida, eu atraí o padrão de dor da minha mãe. Porque daí, quando ela faleceu, mais ou menos depois de 6 anos, aconteceu algo muito ruim comigo. Então, depois, passou 6 anos, aconteceu algo muito ruim comigo. Então, 6 anos, eu tive um processo de divórcio. Antes disso, eu tive um processo de perca de um bebê. Depois tive um processo de divórcio. Então, foram várias coisas que foram acontecendo. Durante de 6 em 6 anos, acontecia algo onde eu entrava num processo de dor. E a última vez, assim, foi
eu tive um burnout muito forte no meu antigo trabalho. Então, assim, aquilo foi muito punk para mim, foi muito pesado. E foi mais ou menos de 6 em 6 anos. E que bom que eu marquei essa live, porque eu tive a oportunidade também de refletir, meditar sobre isso. E eu tive esse ganho de consciência, que eu estava repetindo um padrão de dor da minha mãe. Que talvez ela também estava repetindo esse padrão de dor da mãe dela ou de alguém do sistema, porque eu ainda não abri em constelação para olhar para isso. Foi um ganho de consciência que eu tive. E agora eu tenho a oportunidade de me liberar também disso. Porque eu vou fazer um movimento de reverência com a minha mãe, de gratidão, e vou me libertar dessa questão de 6 em 6 anos eu entrar num processo de dor profunda. Dentro das dinâmicas das constelações, a gente faz muitos exercícios de liberação. Eu vou trabalhar internamente isso, para mim me liberar também disso. Mas como que seria assim, eu resolver isso? É ganho de consciência. Eu entendi que aquilo está se repetindo, daí eu tenho duas opções. Eu fico na condição, que é dizer assim, eu sei, mas eu nem vou dar bola para isso, nem tá me fazendo mal, vou deixar que isso continue. Ou eu tomo uma decisão. Então, com a decisão, eu vou agir. Não, isso não vai mais acontecer. Não porque eu julgue aqueles que repetiram, aqueles que sofreram, mas porque eu entendo que eu posso ter uma vida melhor, ter uma vida diferente e fazer diferente, certo? Com amor, com gratidão por aqueles que vieram antes e que sofreram, né? Então, estar num estado de presença, isso tem que ser um movimento muito consciente. Eu entendo que eu repeti esse padrão por amor, por lealdade, por várias coisas, mas agora eu decido que eu não quero mais isso para a minha vida. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou desenvolver um autoconhecimento, vou conhecer a história, eu vou agradecer essa história que eu repeti, mas a partir de hoje eu não vou mais repetir, certo? Então, eu não vou fazer mais. O ganho de consciência ele é um processo de cura imenso, quando você realmente ganha consciência e toma a decisão de mudar, certo? Então, é sair da condição para a decisão. Eu entendi que isso está se repetindo e que me causa dor, então eu vou mudar a minha postura, que agora eu entendi, eu vou fazer o que precisa ser feito para que isso mude. Eu não vou ficar lá dizendo, eu nasci assim, eu vou morrer assim, tal. Todos da minha família foi assim, então eu também vou ser assim, sabe? Que é aquela sensação de pertencer para aquele clã naquela dor, sabe? A gente pode se libertar, e se libertar com respeito, com amor e com gratidão, certo? Certo. Seria isso? Sim, isso. Então, no meu caso, tem outras, né? A gente vai vendo várias outras coisas. E assim, também tem a questão de traição. Quando você atrai traição. O que acontece? Às vezes você acha que seu pai, a sua mãe traiu, mas não é. Às vezes é outra situação. No meu caso, através da terapia que eu aplico, eu também fiz, né, a terapia, e eu identifiquei que foi com a chegada do meu irmão mais novo que eu me senti traída naquele momento. Quando ele chegou na minha vida, eu era mais nova. Exemplo, de 3 irmãs, eu era mais nova. Quando ele chegou, ele tomou meu lugar, exemplo. Primeiro que minha mãe casou de novo, exemplo. E aí ele chegou no... Isso eu atraí para mim com traição. E o que acontece? Eu sempre tinha aquilo comigo. Meus relacionamentos, as pessoas me traem. Minhas amigas me traem. Entendeu? E o que eu precisei? Através de muita busca, através de muito conhecimento, entender que eu estava atraindo aquilo. Fui eu que atraí aquilo. Não foi, porque não foi algo que aconteceu na minha vida, entendeu? Enquanto você não tiver, né, não identificar isso, você vai continuar na mesma situação e é aí que você consegue sair disso, né? Porque assim, todo mundo busca, eu sempre atraio os relacionamentos que não dão certo. Quem será o responsável por isso, né? Quem é a pessoa responsável? Então, pessoal, eu acho que seria isso que a gente teria para passar para vocês, né? Sobre ciclos repetitivos. Se tiver alguém aí que quiser fazer uma pergunta para a gente pode estar respondendo. Tem alguém aí que tem alguma história que se repete na vida, manda aí para a gente vai estar respondendo.
essa dinâmica de traição eu já vi muito assim em atendimento, assim, geralmente em famílias assim onde a mãe ela era traída, daí todas as filhas, eu acompanhei um caso assim onde tinham acho que 5 mulheres, das 5 mulheres todas elas viviam dinâmicas de traição, todas elas. A mesma história da mãe, as filhas viviam lá no relacionamento delas. A que eu acompanhei conseguiu mudar isso na vida dela, né? Mas as outras daí, né, não sei como, né? Mas, enfim, todas elas atraíam dinâmicas de traição. É muito, muito forte essa questão dos ciclos repetitivos. A gente atrai mesmo, e dentro da área sistêmica a gente fala muito que é mais por uma lealdade mesmo ao sistema. Todo aquele campo ali vai te puxando para você pertencer, você acaba atraindo as mesmas histórias. Pessoal, já que ninguém mandou nenhuma pergunta, você quer encerrar, falar alguma coisa, Carla? Eu quero agradecer muito por esse momento, né? Sou muito grata por isso e a todos vocês que vão ver depois essa live. E pode mandar pergunta depois que a gente também responde. Muito obrigada. Pode postar também na live que a gente vai salvar no feed lá. Certo, pessoal? Então, o nosso assunto hoje com vocês era isso, os ciclos de repetição. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.